já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Olha, Delmar, seja bem-vinda. Olha, doutora Riane. Doeu demais. Vamos já iniciar. Luan. Estou muito feliz de ver vocês aqui. No auge da dor eu chorava sozinha. Joelma. Olga, seja bem-vinda. Vamos já iniciar, só o pessoal entrar. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca morreu. Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje eu estou muito feliz. É uma vitória muito grande estar aqui. Muita gratidão por todos que estão aqui. Vamos já iniciar. Tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que Sonha. Com uma palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. Já é podem a minha mão que tá? está te guardando. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Senhor por mais um privilégio, por mais uma vez estar aqui. Essa semana Deus falou muito comigo, né, que a gente não pode guardar as bênçãos só para nós. Nós temos que compartilhar. E se hoje eu estou aqui, é motivo de gratidão a Deus. É motivo de bênçãos, é motivo de vitórias. Porque muitos, né, que me conhecem sabem o quanto foi difícil, né? Tudo que eu passei em 2022. 2022 foi a maior prova que eu passei no decorrer de todo esse tempo de existência. Desde quando eu nasci até aqui, foi a maior prova. Passei por uma prova que só quem poderia mudar o meu cenário se chama Jesus. E hoje eu estou aqui para falar um pouco de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu, das minhas experiências. Porque quando a gente sai do hospital, nem tudo a gente consegue naquele momento falar, né, tudo o que aconteceu. Então eu vou iniciar contando como foi que aconteceu tudo. Muitos sabem que eu trabalho na Marisa há mais de 17 anos. E eu tomei a última vacina do Covid, era a segunda na realidade, na época era a primeira e a segunda. Eu tomei a vacina num dia para o Covid e no outro dia eu peguei uma queda na empresa, onde a cadeira estava quebrada, eu não vi que estava quebrada. E na hora que eu sentei, a cadeira, eu caí com todo o meu corpo no chão. Naquele momento me deu um tremor no meu corpo, só que eu não me importei muito, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma certa dificuldade de procurar, de investigar, acho que é apenas uma queda. Então hoje eu estou aqui para dizer para você, leve importância, até uma pequena queda, uma pequena gripe, leve importância, porque Deus coloca na terra anjos, né, através de médicos, fisioterapeuta, para te socorrer. Então, eu não me importei com aquela queda. Eu caí no dia 27 de março, dia 28, eu entrei de férias.
E no decorrer das minhas férias, eu fiquei muito, assim, eu comecei a ter febre a partir de 6 horas da tarde. Eu sentia uma fraqueza. E aí depois começou a me dar uma dor no estômago. Aí deu uma infecção intestinal. Só que eu achava que eu estava com alguma virose, que era algo normal, uma virose como qualquer uma outra. Fiquei tentando tratar em casa. E nesse período eu passei 14 dias passando por todo esse processo, mas não tive nada assim fora do comum, né, que pudesse me levar de imediato ao hospital. Então você que está aí hoje, que você possa dar importância, né? Por quê? Porque uma febre não é normal. E aí quando foi no dia 13 de abril de 2022, eu acordei 8 horas da manhã para tomar um banho, para ir para a empresa. E na hora que eu acordei, que eu fui levantar da cama, o meu braço do lado esquerdo estava totalmente paralisado. E ele ficou assim, paralisado entre a minha cintura, meu braço ficou desse jeito. Eu já acordei desse jeito, só que eu achei que eu tinha dormido de mau jeito. Chamei meu esposo, falei para ele, eu acho que eu dormi por cima do meu braço e não percebi. E na hora que eu cheguei dentro do banheiro, eu não consegui lavar meu cabelo. Foi muito difícil nessa hora. Por quê? Porque eu me desesperei, né? Nesse momento foi o único momento que eu me desesperei. Quando eu não consegui levantar a mão para lavar o meu cabelo, eu comecei a chorar. Aí meu esposo entrou dentro do banheiro e perguntou se estava tudo bem. Aí eu falei para ele, olha, eu dormi por cima do braço e eu vou precisar ir ao médico devido à dor. Porque na hora deu uma dor muito grande, porque eu fui tentar forçar para tirar o braço que estava paralisado na minha cintura. Não se preocupem, tá? Porque a minha voz ainda está voltando aos poucos, a minha respiração, que é um processo, meu caso foi muito sério. E aí naquele momento, meu esposo me ajudou a botar um vestido, entrei dentro do Uber e fui para um hospital. Quando eu cheguei no hospital, a médica me atendeu e falou assim, olha, você vai ficar de observação para fazer alguns exames para a gente ver o que é. E quando chegou na parte da observação, outro médico me atendeu. E na hora que esse médico me atendeu, ele não quis fazer o procedimento que era para ele fazer, porque ela me encaminhou para ele solicitar todo tipo de exame que fosse necessário. Ela somente passou eu direto para a observação. E quando eu cheguei na observação, ele mandou apenas aplicar um remédio para dor. E ele chegou comigo e falou, ó, você não tem nada. Aí eu falei para ele, como, doutor, que eu não tenho nada, que eu não consigo levantar o braço? Ele falou, você está com ansiedade. Eu falei, eu não estou com ansiedade, doutor. Algo está errado, ou eu dormi por cima do braço, ou eu não sei, porque eu não sou médica, eu não entendo disso. Mas algo está errado. Algo dentro de mim dizia que estava muito errado. Mas aquele médico olhou para mim e disse assim, você já está liberada, vá para casa, tome esse remédio em casa e depois, se qualquer coisa, você retorna. Aí eu falei, doutor, eu moro muito longe, não tem como eu retornar. Aí ele falou bem assim, mas você está de alta. Aí eu disse, não, chame outro médico para me atender, já que o senhor não quer me atender. Até falei assim na hora. Aí ele trouxe uma ortopedista e ela não me pediu nenhum outro exame também. Simplesmente falou para mim uma coisa, você está com ansiedade, você está tendo uma crise de ansiedade. Ansiedade faz cair o cabelo, ansiedade faz, às vezes, até um órgão da gente parar, paralisar um braço, uma perna. E eu falei, eu não tenho isso, eu falei para ela. Eu não tenho porque estar ansiosa nem estar nervosa. Eu estou de férias, então não tem como. E aí ela pegou, até porque mesmo antes de eu entrar de férias, eu nunca fui uma pessoa estressada. Eu sempre fui essa Paula que muitos que estão aqui hoje, que a maioria que estão nessa live me conhece, sabe que como eu sou uma pessoa muito alegre, graças a Deus por isso.
E aí eu saí dali, ele me deu alta, me liberou. Quando eu cheguei na porta do hospital, a minha mãe estava comigo, eu falei para ela, mãe, eu vou em outro hospital. Aí ela falou, não, eu vou contigo, vamos. Aí eu peguei e fui com ela. Quando a gente chegou nesse outro hospital, o médico ele já foi totalmente diferente. Ele já começou a perguntar de mim o que tinha acontecido. Ele perguntou de mim o que eu tinha tomado. Ele perguntou de mim, foi aí que tudo começou. Ele perguntou de mim, Ana, você, nesse período que você está de férias, você teve alguma queda, alguma infecção? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, doutor, a única coisa que aconteceu foi o que eu relatei logo quando iniciou a live. Eu peguei uma queda no trabalho, né, caí da cadeira e infecção eu tive, mas foi apenas uma semana, mas eu tratei. Aí ele falou assim, você vai fazer vários exames. Aí me passou um monte de exame, passou uma tomografia. Aí ele pediu um monte de exames para ver se não era dengue, vários exames mesmo, assim. Aí eu fui, eu cheguei lá, era uma base de 11 horas. Quando deu, como eram muitos exames, muito demorado, quando deu um torno assim de 2, 3 horas depois, que já estava todos os exames prontos, só faltava a tomografia, a tomografia do hospital deu problema. Aí ele disse, não, antecipa a Ana pro meu consultório. Aí quando ele mandou me chamar para mim voltar com ele no retorno, eu já voltei com fraqueza no outro lado do braço. Como eu fiquei com essa fraqueza muito grande do lado do outro braço, aí eu já tava dando, tipo assim, um cansaço nas pernas. Aí eu falei com a minha mãe, eu não tô conseguindo mais andar direito. Ela falou, por quê? Eu disse, eu não sei se é porque eu não comi, eu não sei se é porque eu não almocei, eu acho que tá me dando uma fraqueza. Aí ela pegou uma cadeira de roda, me sentou na cadeira. Quando eu entrei dentro do consultório dele, aí ele perguntou de mim por que eu tava na cadeira de roda. Aí eu falei, doutor, o outro lado do meu braço tá endurecendo. Aí ele, como assim? Eu disse, eu não sei, tá endurecendo. E ele, e as tuas pernas? Eu falei, as minhas pernas estão muito fracas. Aí ele falou, pegou meus exames tudinho, aí ele falou, Ana, o exame que eu precisava era tomografia e não tá funcionando. Mas eu quero te falar uma coisa. Pelos sintomas, eu não posso dar um diagnóstico aqui porque eu não tenho todos os resultados que eu preciso. Mas pelos sintomas, você parece que está com uma síndrome chamada Guillain-Barré. Eu olhei para ele e falei, doutor, que síndrome é essa que eu nunca ouvi falar na minha vida? Aí ele não quis naquele momento me assustar, ele só falou assim, é uma síndrome muito grave. Ela paralisa realmente. E aí eu fiquei assim, eu falei, mas eu só comigo, né? Eu não posso estar com isso, porque, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. E aí ele virou pra mim e disse assim, eu preciso que você agora, você não pense 2 vezes. Eu vou falar o nome desse hospital, porque esse hospital, pra mim, Deus colocou anjos naquele hospital. Sabe, eu tenho um amor muito grande por todos que me atenderam dentro desse hospital. O médico falou para mim, corra agora para o Hospital Santa Júlia, porque esse hospital, ele está com a tomografia, nesse momento, ele vai te atender todos os exames que você precisa, todos os diagnósticos que você precisa, os melhores neuros estão lá, tem uma equipe lá completa. Você pode correr para lá porque eles vão te socorrer, eles vão te ajudar. E aquele médico, ele não se preocupou com a importância financeira naquele momento. Ele se preocupou com a minha vida, ele se preocupou com o meu estado que ele me viu ali. E aí, eu peguei, a minha mãe virou e disse assim, mas a minha filha está muito fraca, doutor. Não é melhor ela ir para casa e amanhã ela voltar para fazer esses exames? Esse médico olhou tão desesperado e disse, não.
A senhora ainda não entendeu o processo. Se for essa síndrome, é uma coisa muito séria. Eu peço para a senhora que a senhora leve ela agora para o Hospital Santa Júlia. E desse hospital para o Hospital Santa Júlia, não chega nem a dar 10 minutos de carro. Eu entrei dentro do Uber, eu entrei andando dentro do Uber. Quando eu cheguei na frente do Hospital Santa Júlia, a minha mãe estava sentada na frente e eu atrás. Quando eu abri a porta, eu já não sentia mais minhas pernas. Eu caí no chão, na frente da emergência. E aí o rapaz do Uber saiu, chamou o pessoal, me colocaram na cadeira de roda. E na hora que eles me colocaram na cadeira de roda, começou a me dar um desespero. Eu não conseguia mais respirar. Eu não estava sentindo, parece que eu estava assim, presa no pescoço. Eu não estava conseguindo sentir o oxigênio. E eu comecei a me desesperar, eu comecei a chorar. E eu virei para minha mãe. Baixa só um pouquinho. Eu virei para minha mãe e eu disse assim: mãe, rasga meu vestido, porque o meu vestido está imprensando a minha respiração. Só que o meu vestido, ele batia aqui agora. A minha mãe virou para mim e disse assim: é impressão tua. Eu falei: não é, mãe, eu tô me sufocando. Por favor, rasga meu vestido. E foi naquela hora que ela viu meu desespero tão grande que eu comecei a chorar. Ela simplesmente rasgou meu vestido com tudo assim para mim poder ver se eu me acalmava. Mas mesmo assim eu não estava conseguindo me acalmar. Eu comecei a me desesperar, eu comecei a chorar. E aí foi na hora que me colocaram para urgência. E lá fizeram... O médico me atendeu muito rápido. A equipe desse hospital foi muito rápida. E conseguiram assim me acalmar, me deram uma medicação para me poder conseguir fazer os procedimentos dos exames que eram necessários. E aí quando deu... Isso foi umas 7 horas. Quando deu meia-noite, eu não estava mais conseguindo andar. Era meu esposo que estava me carregando para a cadeira para me poder fazer os exames. Quando deu meia-noite, o médico voltou com os exames. E ele falou assim, eu já não conseguia mais deitar com a cabeça na cama, na macazinha que tinha lá. Então, eu fiquei deitada, como eu tô aqui na poltrona, assim. Como eu tava muito cansada, eu consegui dar um cochilo. E aí, quando o médico retornou, ele falou pro meu esposo: eu já sei o que a sua esposa tem. Aí ele falou: o que ela tem, doutor? A sua esposa, ela tem uma síndrome chamada Guillain-Barré. E aí eu acordei na hora, ele falando Guillain-Barré. Eu falei: o que é isso, doutor? Ele falou: é uma doença, é uma síndrome muito séria. Aí eu falei: mas o que acontece? Ele disse: você vai ter que ficar internada, você vai ter que ficar em observação, porque se não tratar, ela leva à morte. E aí, quando esse médico falou isso, meu Deus, eu me desesperei. Eu falei: meu Deus, Senhor seja comigo nesse lugar. Eu comecei a falar ali com Deus naquele momento. E aí foi quando o meu esposo chegou, vai já entrar aqui para falar um pouco. Foi quando o meu esposo chegou e cada vez eu estava piorando mais. E aí, né, devido à falta de oxigênio, devido à falta de eu não conseguir respirar, me levaram para a sala vermelha. Meus batimentos aceleraram muito rápido. E ali na sala vermelha foi um momento assim que eu nunca tinha visto uma coisa assim. Vamos dizer assim, a tua vida passou um filme na tua vida naquele momento. A médica já entrou, que estava no plantão da sala vermelha, já pediu para botar sonda no nariz, sonda para mim poder fazer minhas necessidades. E aí ela já pegou o catéter para me respirar e pediu para botar no máximo, que era o máximo que tinha lá de oxigênio. Mas quando ela colocou no máximo, eu não conseguia respirar, eu comecei a sentir um incômodo. E aí foi quando eu virei para a enfermeira que estava lá, o nome dela é Raquel, lá de Santa Júlia. Raquel, eu te amo, viu, Raquel? Você mora no meu coração. Eu falei para ela, eu disse: Raquel, por favor, eu não consigo deitar, segura no meu ombro. E ela segurou de um lado,
para me poder respirar. E veio um outro enfermeiro e ajudou a segurar do outro lado do ombro. E aí, naquele momento, assim, passou um filme, né, na minha cabeça. Só que eu achava que eu ia melhorar a partir daquele momento, mas não, foi piorando a situação. Foi muito rápido. E a única coisa que eu lembro foi da minha família que estava lá entrando para falar comigo. Eu lembro dos meus pastores, pastor Elis, pastor Renan, que a minha igreja é uma igreja que realmente se preocupa muito com as pessoas. Os meus amigos da Marisa, as gerentes estavam todas lá. E assim, foi um desespero muito grande. Só que a última coisa que eu falei, depois que eu falei que eles foram ali, que eles falaram comigo, oraram por mim, naquele momento Deus enviou eles como um anjo também para estarem ali orando pela minha vida. A única coisa que eu lembro, que eu falei para Raquel, duas coisas, e isso a Raquel me fez lembrar depois, foi que eu perguntei dela: Raquel, eu ainda vou voltar a dançar para o Senhor, Raquel? Me fala, me responde. Raquel, eu ainda vou ver meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu não posso deixar meus filhos. E a partir daquele momento, meu caso só piorou. E eu queria chamar meu esposo aqui, porque quando piorou, eu simplesmente apaguei. E antes de eu apagar, eu vi um anjo de cabelo enrolado, louro, olhos azuis, com um jaleco branco, todo branco. E ele falou: te acalma, isso não é para morte. Foi a única cena que eu lembro, porque naquele momento foi um anjo em forma de médico que eu vi ali naquele momento. Só que quem não conhece o Hospital Santa Júlia vai entender que foi um anjo que me visitou. Porque os médicos do Hospital Santa Júlia, todos eles usam uma farda que tem lá no Santa Júlia. Os técnicos, os enfermeiros, todos eles. E quando eu falei com o médico, que parecia com esse anjo, ele falou para mim que em nenhum momento ele falou aquilo para mim. E eu sabia que era o anjo do Senhor que tinha ido me visitar na sala vermelha. Porque esse anjo não existia dentro do Hospital Santa Júlia. Esse médico que eu falei aqui não existia. Tem um médico muito parecido com ele, que é o Dr. Ives. Mas não foi o Dr. Ives que falou isso para mim. Então, eu sei que foi o Senhor que me visitou naquele momento. E quando aquele anjo ele falou isso para mim: te acalma, vai dar tudo certo. Isso não é para morte. Eu dormi. E aí, o meu esposo vai falar o que aconteceu a partir desse momento, porque a partir desse momento eu apaguei. Amém, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês que estão assistindo essa live. Vamos falar aqui, queridos, o quão grande é o nosso Deus. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, que opera milagres. Não tenha dúvidas do que o nosso Deus pode fazer. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você acredita em milagres? Pois hoje você vai contemplar a grandeza do que Deus fez e está fazendo. Como a minha esposa estava falando, queridos, muitos acompanharam, né? Muitas pessoas foram no dia do testemunho na nossa igreja e contemplaram. Algumas pessoas não puderam participar no dia do testemunho que a gente contou, e hoje você vai estar ouvindo aqui através dessa live. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos contando as maravilhas dele nessa noite. E também quero agradecer nossos amigos que se levantaram para pagar um preço junto com a gente em oração. Pessoas que foram incansáveis, né? Que não nos abandonaram, que estavam ali ligando, mandando mensagem. Muitas pessoas, né, nos ajudaram financeiramente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Nós não podemos retribuir, né, financeiramente, mas nós pedimos que o Senhor venha retribuir cada um de vocês, todos aqueles que, né, se dispuseram a nos ajudar,
né? Pessoas de outros estados, até de outros países. Quero louvar a Deus por amigos né, de outros países que nos ajudaram. Que Deus venha retribuir 100 vezes mais na vida de cada um de vocês. Aqueles que se acordavam pela madrugada para estar orando pela minha esposa. E hoje está aqui minha esposa, né, falando, né, contando o que Deus pode fazer. Irmãos, antes de iniciar aqui contando como minha esposa falou, eu queria ler uma palavra. E que essa palavra venha ficar nos nossos corações nessa noite. Se você puder abrir sua Bíblia, lá em João, capítulo 11, versículo 25, a palavra do Senhor fala bem assim, meus irmãos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E agora no versículo 40, o Senhor fala bem assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. E se nós cremos, nós vamos ver, nós vamos contemplar com nossos olhos os milagres do Senhor nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que está do outro lado aí, você que está à procura, precisando de um milagre. Talvez você pode ter sido desenganado pelos médicos. Eu quero que você, nessa noite, né, venha contemplar o que Deus pode fazer. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é especialista em milagres. Não há nada que ele não possa fazer. Como a minha esposa falou, irmãos, no ano de 2022, foi um ano não muito fácil para a gente. Passamos a maior luta das nossas vidas, né? Como a minha esposa falou, dia 13 de abril de 2022, foi que iniciou tudo isso. Minha esposa acordou pela manhã, não se sentindo bem, foi para o hospital, queridos. Né, eu estava trabalhando e quando foi à noite eu recebi uma ligação da minha sogra, né? Acho que não sei se ela está assistindo aqui, Deus venha lhe abençoar, minha sogra. Me ligou e falou: meu filho, a Ana está aqui no hospital passando mal, meu filho, ela paralisou todo o corpo dela, está entrando em coma. E eu fiquei espantado, meus irmãos, porque eu estava trabalhando, 11 horas da manhã, eu tinha conversado com a minha esposa e eu não acreditei naquilo, né? Deixei o rapaz que trabalha comigo, né? Mandei ele de ônibus para casa e segui, fui lá no hospital. Cheguei lá, minha esposa estava toda paralisada. Quero louvar a Deus pelas pessoas que estão entrando aí, fisioterapeuta do Hospital Santa Júlia, né? Pessoas, tem alguns médicos também aí na live. Que Deus venha abençoar vocês poderosamente. Então, irmãos, eu fui ali no hospital para ver o que estava acontecendo com a minha esposa, irmãos. E até então eu pensava que não era nada grave. E eu cheguei lá, minha esposa já não estava andando, estava na maca. E, queridos, eu fiquei meio que triste, cabisbaixo, sem entender nada porque de tudo aquilo estava acontecendo. E quando foi pela madrugada, queridos, o médico me chamou e falou: a gente fez alguns exames com a sua esposa e aparentemente ela está com uma doença rara, chamada síndrome de Guillain-Barré. Eu falei: doutor, que doença é essa? Ele falou: é uma doença muito rara, uma doença que ataca, né, o sistema nervoso central e rapidamente ela paralisa todo o corpo. Sua esposa automaticamente entra em coma. Fica muitas pessoas chegam a ficar tetraplégica, como a minha esposa ficou tetraplégica, irmãos. E eu falei: doutor, e como é que vão fazer? O que vocês precisam fazer para que minha esposa não venha morrer? E eu fiquei muito preocupado naquele momento. Ele falou: ela precisa com urgência ir para a UTI, porque a gente já colocou o oxigênio no máximo e ela não consegue respirar. Irmãos, a minha esposa estava com catéter, respirando através do oxigênio, mas não era o suficiente, porque essa doença, se você for pesquisar, síndrome de Guillain-Barré, anotem quem quiser pesquisar depois, é uma doença que ela ataca o diafragma, queridos. E como muitos sabem, o diafragma ele é responsável para que o pulmão venha funcionar. Então eu já estava paralisando 100%. E pela manhã, queridos, minha esposa já não estava respirando quase nada, já mesmo com oxigênio. O médico me chamou e falou: sua esposa precisa com urgência para a UTI. Se ela não for, ela vai morrer. Querida, minha esposa foi transferida
da observação do hospital para a sala vermelha. E ao decorrer do dia, querido, minha esposa ia piorando cada vez mais. Só que estava esperando a liberação do plano para que ela viesse subir para a UTI, irmãos. E a cada momento que se passava, o médico pedia para me ligar para o plano para ver se eles podiam liberar logo, porque o quadro dela estava se agravando cada vez mais. E, irmãos, naquele dia, no dia 14, já no outro dia, né, ela deu entrada no dia 13, no dia 14 de abril de 2022, acho que mais ou menos umas 6h30 da tarde, minha esposa deu entrada na UTI. E chegando na UTI, queridos, minha esposa piorou ainda mais. E alguns médicos me chamaram naquele momento. Eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles médicos, né, que ajudaram a gente ali, que trataram da minha esposa. Que foi um daqueles que estava naquela noite, era o doutor Ives, né? Amamos muito o senhor, doutor, se o senhor assistir essa live, louvamos a Deus pela sua vida. Ele já veio aqui na nossa casa visitar a minha esposa, e nós louvamos a Deus. E aquele médico que ele chegou comigo e falou assim: o senhor tem que assinar um documento autorizando a sua esposa a ser entubada, porque se ela não for entubada agora, ela vai morrer, porque essa doença já está paralisando todo o corpo dela. Minha esposa já estava tetraplégica, querido. Isso foi diagnosticado pela madrugada do dia 13 para o dia 14. Já no dia 14, 6 horas da tarde, 6h30, minha esposa já estava tetraplégica. Já não tinha nenhum movimento no corpo. E naquele dia, queridos, eu assinei, né, autorizando a intubação da minha esposa. E minha esposa foi entubada, queridos. Eu quero que você venha nessa noite contemplar o quão grande e poderoso é o Senhor. Irmãos, a medicina, né, os médicos, eles estudaram, eles não estavam errados. Todos os diagnósticos que eles davam para minha esposa, eles não estavam errados. Muitas vezes as pessoas falam: os médicos estão errados. Não estão, querido, eles estudam para isso. Só que o nosso Deus, ele está acima da medicina. Para o nosso Deus não há nada impossível. A medicina, ela é limitada, mas o nosso Deus é um Deus ilimitável, querido. Aquelas pessoas estudaram, e eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles médicos. Doutor Ives, né, doutora Adriele, né, uma médica excelente. Doutora Riane, que inclusive está na live, eu acabei de ver que ela estava assistindo. Que Deus lhe abençoe, doutora, poderosamente. Irmãos, todos os dias, ao receber o boletim médico da minha esposa, não era nada agradável. Eram boletins que me entristeciam, eu chorava muito. Porque até outrora, que minha esposa estava em casa, saudável, sem nenhuma dificuldade de saúde. Minha esposa nunca teve problema de saúde. E de uma hora para outra eu olhava para minha esposa em coma, entubada no hospital, e sem entender, queridos. E chegou um momento que eu até perguntei do Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso? Nós somos cristãos, irmãos, né? Para a glória do Senhor. E naquele momento eu falei: Senhor, por que tudo isso? Nós estamos fazendo a tua vontade, nós estamos pregando, lendo a tua palavra, se alimentando, estamos ensinando nossos filhos. E por que está acontecendo tudo isso? E me entristeceu muito, irmãos, de ver minha esposa daquela situação, cheio de aparelhos. Cheio de aparelho, irmãos, e eu chorei muito. Eu perguntei do Senhor: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? E todos os dias, irmãos, eu recebia boletins médicos dizendo: olha, nós estamos fazendo o que a gente pode fazer, só que a Ana, ela cada dia está piorando. Queridos, a saturação da minha esposa chegou a 30 batimentos cardíacos. Ela passou uma semana com batimento de 20 e de 30. E eu sempre perguntava dos médicos, né, por que estava chegando aquela situação, estava acontecendo aquilo, e várias vezes eles falaram que essa doença ela estava num estágio muito agressivo. Essa doença, muitas das vezes, querida, ela para o diafragma, o pulmão. Só que a minha esposa foi tão grave que estava atingindo o coração dela. E minha esposa passou uma semana com um batimento 20 a 30 batimentos cardíacos. Né? Pessoas que estão da saúde sabem que pessoas, quando chegam a essa situação, é porque já estão morrendo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: que nunca deixe de acreditar, nunca perca a sua fé. Ainda que a circunstância venha dizer que não vai dar mais jeito, que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que ele
Ele cria existência onde não tem. É um Deus que abre porta onde não tem porta. Esse é o Deus a qual nós servimos. Eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus poderoso. Você que está aí do outro lado, eu quero dizer para você que Deus, ele cura depressão, cura AIDS, cura câncer, cura qualquer enfermidade, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não mudou, queridos, ele continua operando milagres. Talvez as pessoas hoje em dia não vejam mais milagres porque deixaram de acreditar. Na palavra do Senhor fala, tudo é possível que crê. E se nós cremos, nós vamos contemplar o milagre, a vitória, irmãos. Tudo é através da fé. Teve um momento, queridos, que eu cheguei a esmurecer. Teve um momento que eu falei, Senhor, por que tudo isso, Senhor? Será que a minha esposa vai morrer? Mas eu quero dizer para você, querido, que nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que faz, queridos, promessas, é um Deus que cumpre. Hoje nós estamos aqui, querido, debaixo de uma promessa que Deus fez para nossas vidas. Nunca deixe de acreditar naquilo que Deus lhe prometeu, porque eu quero te dizer que Ele é fiel para cumprir. Pode passar os anos, pode passar tempo, mas quero te dizer que as palavras do Senhor, elas não passam, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero dizer para você, querido, que você que está à procura de um milagre aí, hoje, se você crê, o Senhor, Ele invade a sua casa com milagre, com cura, em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei, os médicos eles não estavam errados no diagnóstico. E eu falei para o Senhor, Senhor, por que de tudo isso? Irmão, o Senhor, Ele me fez lembrar de uma promessa que Ele nos fez há 4 anos atrás, de tudo isso que estava acontecendo com a gente. 4 anos atrás, queridos, Deus nos fez uma promessa que Deus tinha nos escolhido para uma grande obra, para fazer a sua obra, para um chamado pastoral. Você aí que recebeu uma promessa do Senhor, talvez já passou anos e você ainda não recebeu, quero te dizer, não deixe de acreditar, não deixe, querido, de orar, de confiar no Senhor, porque uma hora Deus ele vai honrar a tua fé, Deus ele vai honrar todo o sacrifício. Querido, Deus me fez lembrar naquela UTI de uma promessa que Ele fez para mim e para minha esposa. Ele falou, ei, eu te escolhi para uma grande obra, eu ungi vocês dois a pastores, porque eu conheço o coração de vocês. E eu, Senhor, escolhi vocês para cumprir esse chamado. Queridos, naquele momento Deus me fez lembrar das promessas que Ele tinha feito para mim e minha esposa. E já aquela dúvida que tinha no meu coração, querido, ela foi embora, porque o meu coração se encheu de fé, se encheu de certeza do que o nosso Deus iria fazer um milagre na vida da minha esposa. Irmãos, todos os dias minha esposa ela vinha piorando cada vez mais. Minha esposa estava tetraplégica, perdeu, querido, 100% dos movimentos dela. Queridos, ela foi entubada, passou 15 dias entubada, estava em coma. Depois de 15 dias ela recebeu a traqueostomia, estava respirando através de aparelhos, queridos. E eu quero dizer para você que em nenhum momento eu esmoreci. A minha esposa em coma, irmãos, eu bati a foto dela. Hoje eu falo isso para ela sorrindo, eu bati a foto, eu falava, meu amor, você pode não estar ouvindo agora, mas quero dizer que eu estou batendo foto, sabe para quê? Porque um dia a gente vai testemunhar tudo isso que nós estamos vivendo. A minha esposa estava ali, querido, respirando através de aparelho, ali, mas eu estava acreditando, crendo naquela promessa que Deus fez para nossas vidas. Irmãos, eu batia foto todos os dias, eu filmava a minha esposa ali cheia de aparelho, entubada. Muitas pessoas até falavam, rapaz, esse rapaz é doido, fica batendo foto da mulher dele desse jeito. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha a plena certeza no Deus a quem nós estávamos acreditando, o Deus que nós servimos. Nós sabemos, queridos, que o nosso Deus não é um Deus de mentira. Em 2 Crônicas, queridos, ele fala que o nosso Deus não é um Deus para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eu quero te dizer que o nosso Deus ele não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Se Ele te prometeu, espere, confie, porque Ele vai cumprir na tua vida. Na Bíblia fala da história de Caleb, querido, que 45 anos depois ele recebeu uma promessa, mas ele não esmoreceu. Eu quero te dizer que o segredo, querido, de recebermos a nossa vitória, nosso milagre, é não duvidar, é acreditar no Deus que nós servimos, porque eu quero te dizer que o momento certo, quero te dizer que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele vai honrar, querido, ele vai te abençoar, ele vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
Irmãos, todos os dias que eu ia receber o boletim médico da minha esposa, sabe o que eu falava? A minha esposa não vai morrer, porque nós temos uma promessa e nosso Deus é um Deus que vai cumprir as promessas nas nossas vidas. Todos os dias, irmãos, eu recebia os boletins, eu falava, minha esposa não vai morrer, ela vai viver, Deus vai fazer um milagre, todos vão contemplar o que Deus vai fazer na vida dela nesse lugar. Irmãos, todos os dias eu falava isso, mas cada vez mais que eu falava isso, querido, mais a minha esposa piorava. E as lutas vinham, querido, para tentar esmorecer minha fé. Só, querido, que eu me lembrei daquilo que Deus tinha me prometido. Eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou passar daqui para frente, mas se tu, Senhor, mostrar que tu estás comigo, Senhor, eu vou até o fim. Eu fiz um propósito com o Senhor, irmãos, agora meu cabelo tá grande, né? Muitas pessoas viram, eu passei um ano careca. Muitas pessoas não estavam entendendo por que eu tinha feito aquilo, mas eu fiz um propósito com o Senhor, não barganhei com o Senhor não, irmãos, mas eu fiz uma promessa, eu falei, Senhor, se tu mostrar que tu estás comigo nessa luta, eu vou passar um ano, Senhor, com a minha cabeça raspada. Queridos, eu fui até o fim. Eu quero te dizer que em nenhum momento, querido, Deus me desamparou, Deus, Ele honrou minha fé, e eu falava, Deus, eu vou até o fim acreditando. Todos os dias que eu entrava na UTI, queridos, eu ia orar, eu me ajoelhava na poltrona, eu falava, Senhor, faz um milagre na vida da minha esposa. Nós aceitamos, Senhor, viver o teu chamado, os teus propósitos, nós queremos viver as tuas promessas. Todos os dias, irmãos, eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero viver as tuas promessas, eu, minha esposa, minha família. Queridos, nós somos uma família de milagres. Deus fez um milagre na minha vida, nos meus filhos, na minha esposa. Eu quero dizer que Deus, Ele cura a depressão. Você está, querido, vendo uma pessoa que passou quase 2 anos com depressão, querido. Eu estava em cima de um leito com depressão e Deus me curou. E hoje eu estou aqui, querido, testemunhando o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Acredite, entregue sua vida para o Senhor. Você que está aí, querido, sem rumo, sem saber para onde ir, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por Jesus. Tomé falou, Senhor, para onde nós iremos, Senhor? E o Senhor falou, Tomé, tu não conhece o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quero dizer que o único caminho é o Senhor, querido. Não há outra solução, não há outro Deus que possa fazer milagres a não ser o nosso Deus. O nosso Deus abriu o mar vermelho em favor do seu povo. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus é um Deus grande e maravilhoso. Irmãos, eu quero dizer para você que eu fiz esse propósito com o Senhor. E minha esposa, querido, cada dia que se passava, ela precisava fazer muitos procedimentos. E toda vez a médica responsável, a doutora Adriele, como eu já falei, eu louvo a Deus pela vida dela, doutora Adriele, que Deus lhe abençoe poderosamente. Nós lhe amamos em Cristo Jesus. Ontem foi o aniversário dela. Parabéns, né? Que Deus lhe abençoe, dê muita saúde, muitas bênçãos, cada dia mais. E todos os dias, irmãos, eu recebi aquele boletim que a minha esposa precisava fazer vários procedimentos para que voltasse os movimentos dela, porque minha esposa estava tetraplégica. Ela precisava fazer procedimentos, irmãos, que eram muito caros. E eu me desesperava muitas das vezes, porque eu não tinha aquele recurso para pagar. E eu quero dizer para você, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que cria situações para abençoar o seu povo. Quando estamos vivendo, querido, fielmente nos seus caminhos, nos seus propósitos, quando nós somos fiéis ao Senhor, querido, Deus jamais, Ele não desampara. Querido, minha esposa precisava fazer procedimentos que passavam de R$1 milhão. Mas quero dizer para você, queridos, que nosso Deus criou situações, querido. E para a honra do Senhor, nós louvamos a Deus pela vida, querido, do dono da empresa a qual minha esposa trabalhava, né? Que agora ela se aposentou, irmãos. Trabalhava na Marisa. E louvamos a Deus pelas pessoas daquele lugar, o dono, né, os gerentes daquele lugar, o Roger, né, os gerentes ali, né, são muitos que a gente pode até esquecer de citar todos. Então os amigos da minha esposa do trabalho que se levantaram ali, né, e para a glória do Senhor, irmãos, a empresa pagou os procedimentos que a minha esposa precisava. Só, irmãos, que minha esposa estava muito debilitada. Essa doença foi uma doença muito agressiva. Ela perdeu 100% dos movimentos dela, né? O pulmão dela foi 100% comprometido, ela não conseguia respirar sem aparelhos, irmãos. E chegou um momento, irmãos, que a minha esposa estava fazendo um procedimento chamado plasmafere, que ele filtra o sangue para que venha
limpar, né, a bactéria dessa doença. Eu quero dizer para você, querido, que eu cheguei, né, um dia na UTI pela manhã, estava a tia da minha esposa, que ela está até aí na live, a Suzy, que Deus venha abençoar a Suzy, a minha irmã, que foi incansável, né, as pessoas que se disponibilizaram de ficar com a minha esposa na UTI, que Deus venha abençoar, irmãos, poderosamente a vida de cada um de vocês. E eu cheguei pela manhã, irmãos, minha esposa ia fazer um procedimento, e eu cheguei, minha esposa ela não mexia nada, não respondia, irmãos. E a tia da minha esposa falou, a Ana passou a noite ruim. E eu olhei o batimento dela, estava muito fraquinho, irmão. Se eu não me engano, esse dia estava 30 que deu no laudo. 30, queridos, batimento cardíaco dela. E eu perguntei da enfermeira que estava fazendo o procedimento, que estava acontecendo alguma coisa. E ela falou, não sei o que está acontecendo, porque não está bombeando o sangue da tua esposa. E eu falei, meu Deus. E eu fiquei desesperado, eu comecei a falar com minha esposa, queridos. E a minha esposa não respondia, porque a gente conseguia falar com ela através dos olhos. A gente perguntava as coisas dela, ela piscava os olhos dela. E ela não respondia nada, irmãos. E aquela moça também, eu vi que ela começou a ficar desesperada. E quando eu olhei, irmãos, o batimento da minha esposa começou a cair de 30, foi para 20, 10 e zerou. Quando eu comecei a gritar, irmãos, eu falei, minha esposa está morrendo. E a doutora Adriele correu para lá com os enfermeiros técnicos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros daquele lugar. São pessoas abençoadas que aprendemos a amar, né? Que vamos levar para o resto das nossas vidas. Os fisioterapeutas, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês poderosamente. Irmãos, e naquele dia minha esposa teve, querido, a parada cardíaca mais severa. A gente não sabia, a gente foi saber depois, através dos exames que ela fez, que pela madrugada, queridos, a minha esposa teve 5 paradas cardíacas bem violentas, e pela manhã ela teve a mais forte, que ela passou 6 minutos e 7 segundos mortas, querido. Morta. E, querido, naquele momento eu me desesperei, comecei a chorar. Quando eu vi aquilo acontecendo com a minha esposa, eu corri para o banheiro daquele hospital. Eu me ajoelhei, irmãos, e eu comecei a clamar o nome do Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, Tu me fez uma promessa para mim e para minha esposa. Tu falou que Tu ia me usar, eu e ela, Senhor, para pregar o Teu evangelho, a Tua palavra. E eu quero te dizer que nós aceitamos viver Senhor, esse chamado, Tuas promessas. Mas, Senhor, minha esposa acabou de morrer lá na UTI, Senhor. Minha esposa acabou de morrer na minha frente, Senhor. E na Tua palavra diz que Tu és um Deus que faz milagres. Eu nunca duvidei de quem Tu és, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus que opera maravilhas. Eu sei que Tu abriu o mar vermelho, Senhor. Desde que eu Te aceitei, eu sempre acreditei na Tua palavra. E eu falando para Deus, irmão, em oração. Irmãos, e eu de joelho nos pés do Senhor, não duvidando, mas acreditando no Deus que nós servimos. Eu quero dizer que naquele dia minha esposa morreu na minha frente, irmãos. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. É um Deus que ressuscita mortos. Não há nada impossível para o nosso Deus. A Bíblia fala que Lázaro estava 4 dias de morto, mas o Senhor apenas uma palavra, Ele falou, Lázaro, venha para fora. E Lázaro, ele ressuscitou. Se você crê hoje, o Senhor dá uma palavra para a sua vida, se você acreditar, querido. Você que está procurando um milagre, está à procura de um milagre, hoje o Senhor ele te visita com milagre, com cura nessa noite, se você acreditar em nome de Jesus. Queridos, naquele momento, eu clamando o nome do Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que tudo Tu pode, Senhor. Eu sei que a minha esposa vai voltar. Irmãos, eu me levantei, eu estava orando, eu sentei na poltrona do hospital, e eu sentei, irmãos, a gente já falou isso para essa enfermeira, ela não lembra. O Senhor tomou uma enfermeira, que o nome dela é Andréia, né, que nós louvamos a Deus pela vida dela, não sei se ela está assistindo essa live. Queridos, e através do Espírito Santo de Deus, queridos, usando aquela enfermeira, ela falou bem assim para mim, eu te fiz uma promessa e eu não sou homem para mentir, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Queridos, eu comecei a... Meu coração começou a explodir de felicidade, porque eu sabia que a minha esposa ia voltar novamente da morte, queridos. E meu coração se encheu de fé naquele momento. Queridos, eu estava sentado, e quando a doutora chegou lá, naquele momento, e a primeira coisa que ela falou, Jaime, que propósito é esse que tu fala toda vez que eu dou o boletim?
Eu falei, doutora, Deus me escolheu eu e minha esposa para fazer a sua obra, para um grande chamado. E eu sei que Deus vai cumprir. E sabe o que ela falou, queridos? Hoje eu vejo que isso é um propósito, porque tua esposa acabou de ressuscitar. Nosso Deus é um Deus de maravilha. Glorifique ao nome do Senhor, querido, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus vivo. E minha esposa voltou e ela está aqui hoje, queridos. E para medicina, irmãos, todos sabem, isso aqui não é da minha cabeça, eu não estou diminuindo, não. Eles estudaram para isso. Queridos, para quem sabe, quando a pessoa tem uma parada cardíaca e passa mais de 3 minutos, querido, com o coração parado, aquela pessoa fica sequelada pro resto da vida, porque ela perde oxigênio, querido. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus é um Deus que ele reverte qualquer quadro. Eles não estavam errados, querido. Mas eu falei, o meu Deus vai fazer um milagre completo. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que ele faz milagres, querido, completo, não é pela metade. Quando Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, querido, ele te entrega algo perfeito. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus não é um Deus de que ele faz algo de qualquer jeito, não, queridos. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Eu falei, minha esposa, ela não vai ficar sequelada. Ela vai voltar a falar, ela vai voltar a andar. Queridos, e como ela ficou muito debilitada, querido, através dessas paradas cardíacas, pela medicina ela vai viver para sempre respirando através de aparelho. Queridos, ela pegou alta para casa, ela ficou respirando um bom tempo através de aparelhos. Ela se alimentava através de sonda. Hoje, ela não tem mais traqueostomia, né, meu amor? Está respirando normalmente, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres. É um Deus de maravilha, irmãos. Então minha esposa vai continuar, mas eu quero dizer para você, não deixe de acreditar, porque o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. Eu quero te dizer que Ele está voltando, irmãos. O nosso Senhor Jesus ele está voltando. O grande propósito de tudo isso, querido, que Deus trouxe a minha esposa, é para que venhamos anunciar o seu reino, a sua palavra. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo ele está voltando, queridos, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então você que está distante dos caminhos do Senhor, volte, porque amanhã, querido, pode ser tarde demais. Então nós estamos aqui para anunciar, querido, que o nosso Deus ele continua fazendo grandes coisas, maravilhas, grandes sinais. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, sua família no nome de Jesus. Que você venha, que o seu coração venha se encher de fé. Você aí que está à procura das bênçãos do Senhor, de milagres. Não deixe de acreditar, porque você pode ser alvo dos milagres do Senhor. Amém? Amém, meu amor? Amém. Como o esposo falou, né? Essa síndrome, ela pegou numa velocidade muito grande. E aí... como ele falou que eu fiquei 2 vezes em coma. Na segunda vez que eu retornei do coma, eu acordei com uma técnica chamada Fabiana. Ela estava me ajeitando. E na hora que eu abri os olhos, ela falou bem assim: oi, Ana, meu nome é Fabi. Me chamo por Fabiana, mas me chamo mais com Fabi. Ela reduziu o nome dela e ela falou bem assim para mim: eu não te conheço, mas eu quero te dizer que no caminho que eu estava vindo para cá, o Senhor mandou cantar tocou em mim para cantar um louvor para ti. E ela baixou assim, eu estava deitada só com os olhos abertos. Aí ela cantou bem assim, ó: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. E aí, quando ela cantou esse louvor, eu me lembrei que uma semana antes de eu me internar, eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, ele estava aqui em cima e eu estava lá na parte de baixo da escada. Eu falei: meu amor, eu vou lá para baixo, eu vou sentar lá na mesa. E quando eu sentei na mesa, eu cantei esse louvor: ainda tem vida aí. E eu não sabia que esse louvor ele ia fazer parte da minha história. E quando ela cantou, a única reação que eu tive naquele momento foi as lágrimas.
Porque quando eu abri os meus olhos eles já não fecharam mais, eles ficaram tipo arregalados para cima, endurecidos. E aí começou a descer as lágrimas nos olhos. Ela virou para mim e ela falou assim para as pessoas que estavam do lado dela: olha, ela está ouvindo, ela ouviu o louvor, porque ela está chorando com o louvor. E eu queria falar para ela que eu estava ouvindo o que ela estava falando. Porque, meus amigos, vocês que estão aí, Deus, Ele não permitiu tocar numa coisa que foi na minha memória. É incrível isso. E naquele momento, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Naquele momento, eu não conseguia entender porque eu com o olhar regalado para cima, endurecido o olhar, eu assim, no meu íntimo, eu fechava meus olhos e eu sentia as minhas mãos mexer, os meus braços mexer. Mas quando eu arregalava meu olho de novo, que ele ficou assim, tão endurecido que ele não tinha essa flexibilidade de abrir e fechar, eu olhava pelo reflexo da porta do leito onde eu estava. Eu achei que eu estava ficando doida, porque eu fechava o olho, o meu corpo se mexia. Eu abria os olhos, eu tentava mexer meu corpo, estava tudo paralisado. E eu queria dizer para alguém que eu estava ouvindo as coisas, que eu estava sentindo, mas eu não conseguia falar. E aí foi momentos muito difíceis, porque você imagina, você acorda, eu não tinha noção quanto tempo eu estava dormindo. Para mim, eu tinha dormido num dia, acordado no outro. Aí você vai perguntar assim: mas Ana Paula, qual foi a tua experiência na hora que tu estava em coma? A única experiência que eu tive em coma, que eu tive mais foi já quando eu saí do coma, de experiência, foi quando eu pisava num jardim. E quando eu pisava nesse jardim, eu via 3 homens de costa. E depois dali foi a única coisa que eu lembro. E aí, assim, eu comecei... quando eu voltei do coma, eu comecei a ter uma coceira muito grande no meu corpo, mas eu não conseguia coçar, eu não conseguia falar para as pessoas que eu estava tendo essa sensação. Eu não conseguia dizer, era uma baba, uma coisa assim que saía todo o tempo, parece assim que estava todo o tempo enchendo, todo o tempo aquela secreção dentro de mim, e eu queria falar, e eu começava a ficar passando mal, porque aquilo acumulava muito rápido. Quem ficou comigo no hospital sabe disso. Foram momentos muito difíceis. E teve um dia, eu não sei se a Indiana está aí, teve um dia que eu por dentro eu chorei muito, porque eu estava passando muito mal e eu não conseguia falar. E eu disse: Deus, envia um anjo para me socorrer. Envia alguém, Senhor. Me socorre, Deus. Ela está aqui. Diana, eu te amo. Você é meu amor, viu? E quando eu falei isso, ela veio com aquela farda do Santa Júlia. Ela estava com um capacete preto. Eu lembro que tinha um visor transparente no rosto dela. Quando ela chegou para tirar aquela secreção, ela olhou nos meus olhos e naquele momento o Senhor falou assim: eu sou o socorro que tu precisa e eu envio os meus anjos na terra. E eu fiquei: meu Deus, Senhor, eu uso meus filhos para te socorrer. E eu fiquei, naquele momento assim, quando ela tirou, eu fui voltando ao normal e ela apareceu assim do nada, sabe? Eu passando mal e eu não conseguia falar, porque como foi uma síndrome que nem eu, nem minha família, ninguém que estava ficando comigo tinha conhecimento, foi muito novo. Então, para minha família, para as pessoas que ficavam ali comigo, aquilo ali, eles não sabiam lidar. Eles não sabiam, assim, muitos eu lembro que perguntavam assim: tu quer alguma coisa? Tu tá precisando de alguma coisa? Tu quer que eu faça algo? Tu quer que eu te abane? Eu sentia muito calor.
tu quer que eu te abane? E eu não mexia nada, nem a sobrancelha. Era só os olhos e eu tentava ao máximo arregalar meus olhos para que alguém viesse entender que eu estava entendendo. Mas ninguém conseguia entender porque parou tudo. Foi algo assim, fora do normal. Que só quem ficou comigo naquele hospital sabe. Foi momentos muito difíceis. E teve um dia que eu lembro assim, ficou marcado na minha vida. Foi um dia que a minha tia ela falou assim para mim. Logo quando eu tinha voltado do coma, a minha tia Suzy, ela tá até aí. Ela falou bem assim, porque a minha tia ela falava comigo assim, ela não sabia se eu tava ouvindo ou não, mas ela falava. E ela falou assim, minha filha, tu sabia que quando tu tava aqui, eu sentei nessa poltrona, veio um anjo aqui te visitar. Eu vi nitidamente, ela falou assim. E esse anjo, ele tinha uma bandeja de prata e 2 maçãs de ouro. E ele olhava para mim e ele disse assim, essas maçãs não é para você. E ele apontou para mim, é para ela. Mas ela só tem direito a escolher uma. Vocês vão entender o que significa isso. Então, Deus, ele não revelou só para minha tia. Ele revelou para minha pastora, revelou para algumas pessoas da minha área que a escolha, né? Eu tinha uma escolha se eu queria ficar lá no céu ou ficar com a minha família. O mundo, né? O mundo celestial, ele é real. Você só sabe quando você passa, porque o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Nem para o pior ser humano da face dessa terra. Porque é uma sensação que você não sabe falar, você não sabe explicar onde está doendo, você não sabe dizer o que você está sentindo naquele momento. Muitas das vezes eu achava que eu ia morrer ali. Muitas das vezes porque nós somos carne. Nós somos pessoas de carne, nós estamos nesse mundo, nós somos humanos. Mas eu nunca deixei de perder a minha fé e nunca deixei de acreditar em nenhum momento que Deus estava comigo ali. Mesmo do jeito que eu estava todo o tempo ali conectada com o Pai, falando com o Senhor. E eu lembro que a Diana também falou uma palavra, eu não sei se ela lembra, que ela falou para o meu esposo, quem é essa mulher que está aí? Eu ainda estava em coma. Ela é evangélica, né? Aí meu esposo falou, nós somos, porque desde a hora que eu cheguei perto do leito dela, eu posso sentir a presença de Deus. E foi algo muito forte. Isso foram coisas que a gente foi guardando para esse grande testemunho. E Deus ali, irmãos, ele começou a agir. Deus começou a... Tudo que as pessoas falavam ao meu redor, eu ouvia, mas eu não conseguia falar. Eu ouvi todos os diagnósticos médicos, eu ouvia tudo que as pessoas falavam, os meus amigos quando chegavam ali, a minha família, a família do meu esposo, que estava ali comigo direto, todos eles falavam ali para mim, oi, eu tô aqui, tu quer alguma coisa? Mas eu não conseguia falar, é muito difícil. Você querendo falar e não saber como. E eu louvo a Deus pela doutora Adriele. A doutora Adriele, nossa, Deus usou aquela mulher, doutor Ives, doutor Devaí, vários médicos ali de dentro, para ficar, a doutora Riane, para ficar ali acompanhando o meu caso de perto, porque eu cheguei um tempo a ser o pior quadro clínico que os médicos já tinham visto. Afetou tudo, até o coração. Eu tive que usar marca-passo a partir daquele momento ali, depois das paradas. Hoje eu uso marca-passo definitivo. Tive que usar traque. Foram várias situações difíceis. E teve um dia que isso aqui ficou marcado para mim também. A minha prima ela foi me visitar para levar um pacote de fralda, a Fabíola. E quando ela chegou lá, devido a eu ter voltado do coma, ela achou assim... ela tá bem, ela daqui, logo ela tá em casa. E ela falou assim pra doutora Adriele, eu soube que a minha prima tá muito bem, que a minha prima tá ótima. Aí a doutora Adriele falou assim, olha, o caso dela é muito grave. A Ana
ela depende 100% desses aparelhos. 100% ela depende. E aí, naquele momento que a médica falou isso, eu ouvi. A gente que conhece o Senhor, a gente sabe que quem dá o nosso ar é o Senhor. É Ele que dá o ar que nós respiramos. É Ele que faz o nosso coração bater. Naquele momento que a médica falou isso, eu vi aquele aparelho ali como um Golias na minha vida. Aquele aparelho que ficava aqui no meu pescoço. Eu vi ele como um Golias na minha vida. E eu me senti um Davi. Porque Davi, quando ele chegou ali, que ele viu que Golias estava ali afrontando o povo de Deus, que ele estava ali querendo destruir aquele povo, ele se indignou, ele falou, será que ele não sabe quem é o Deus de Israel? Será que ele não sabe? Pois hoje mesmo todos vão saber quem é o Deus de Israel. Então eu falei para o Senhor, Senhor, eu não preciso de um aparelho, eu preciso de Ti. Senhor, eu não aceito ser 100% dependente de um aparelho. Eu não aceito, Senhor. Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, faz algo, não sei o que Tu vai fazer, Senhor. E aí, irmãos, para a glória de Deus, a doutora falou isso num dia. Quando foi à noite, a minha irmã Karine foi me visitar, ficar comigo, acabar de chegar de viagem. E ela falou assim pra mim, mana, eu não sei se tu tá ouvindo, eu não sei se tu tá entendendo o que eu tô falando, mas hoje eu falei do teu caso para uma mulher, uma médica, e essa médica pediu tua foto. E essa médica, ela falou algo, ela falou assim, essa moça aí, a tua irmã, ela é uma grande mulher de Deus, Deus me mostra agora. E eu quero te dizer que o Senhor, na hora que eu olhei para a foto dela, o Senhor mandou dar uma palavra para ela. E ela disse, eu vou ligar agora, eu não sei se tu tá ouvindo, mas eu vou ligar. E ela ligou, a Karine tá aqui, se ela estiver aqui, eu quero que ela dê um oi aí para vocês saberem que é minha irmã. E ela falou assim, aquela mulher, quando ela ligou, ela falou, Ana, bota no Viva Voz para Ana ouvir. Aí ela falou bem assim, Ana, eu não te conheço. E ela começou a falar ali, ela disse, mas eu quero te dizer que desde a hora que eu vi tua foto, Deus começou a falar comigo. E ali naquele momento, irmão, Deus começou a se revelar a ela. E ela falou bem assim, Ana, eu tô nesse exato momento vendo o teu quarto onde tu tá. Tu tá dentro de um quarto fechado, com 4 paredes. E eu quero te dizer que nesse momento você pode estar pensando várias coisas, que você está só, talvez, mas eu quero te dizer que desde a hora que tu entrou aí, o Senhor está contigo. E eu vejo uma escada dentro do teu leito, aonde anjos sobem e descem pela tua vida, aonde anjos estão ali, porque o Senhor colocou ali para te guardar. E naquele momento assim, meu coração por dentro começou a acelerar, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor na minha mente, porque tudo eu falava com Deus na mente. E ela falou bem assim, para ti não duvidar que é Deus que fala contigo. A tua garganta está fechada, você não consegue respirar, mas hoje o Senhor, Ele abre a tua garganta. Olha aí agora, vai entrar agora uma bola de fogo sobre a tua garganta, e essa garganta vai se abrir, e todos saberão quem é o teu Deus. Quando ela terminou de falar isso, eu sentia um fogo entrar como uma bola dentro do meu corpo. Eu não sei se muitos aqui já assistiram aquele filme do Sonic ali, eu só estou dando como exemplo, que ele sempre mostra uma bola de fogo. A sensação que eu tinha era como uma bola daquela. E ela entrou para dentro do meu corpo e foi e voltou 2 vezes. E aí passou-se um tempo, isso foi em torno de 7, 8 horas, entrou um fisioterapeuta chamado Eric, lá do Hospital Santa Júlia. E quando ele entrou, era normal. Todos os fisioterapeutas que entravam lá para me visitar, eu era acompanhada de manhã, de tarde, de noite, eles entravam ali e eles olhavam os parâmetros. E aí ele virou o ventilador lá, tudinho mexeu. E ele ficou lá, mexendo, tá.
Aí ele saiu. Passou 10 minutos, ele voltou e olhou pelo vidro da porta. Aí depois ele saiu de novo. Passou 20 minutos, ele voltou e olhou de novo. Se ele estiver aqui na live, ele vai lembrar disso. E aí depois passou meia hora, ele voltou. Depois de meia hora, ele só retornou depois de 2 horas. Quando foi depois de 2 horas que passou, ele voltou. Karine lembra disso. Ele falou algo bem assim. Ana, eu estava com meu olhar assim para cima, mas eu conseguia ver o reflexo que estava na minha frente. Ele falou, Ana, eu quero te falar algo. Aí ele puxou o ventilador, quase para a minha direção, e mostrou para minha irmã, e queria que eu visse também, mas eu via bem pouco assim. Ele falou, Ana, até 2 horas atrás, você dependia 100% do aparelho. Agora, com 2 horas eu mexi no parâmetro sem você saber, sem sua família saber. E eu quero te dizer que está com 2 horas que você está mandando no ventilador. Eu chorei tanto naquele momento por dentro e eu não sabia. Eu agradeci tanto o nome do Senhor. Eu glorifiquei o nome do Senhor porque eu sabia que naquele momento o Senhor tinha ali abatido Golias, que estava ali como aquele equipamento, era um Golias na minha vida. E aí, no outro dia, quando a médica chegou, a médica vibrou, a doutora Adriele, os enfermeiros, todo mundo ia lá, e Ana, glória a Deus, Ana, graças a Deus, e todo mundo ia ali, os fisioterapeutas, o Luan, a Andiana, o Eric, a Suzy, meu Deus, a Zumira, todos eles ali, o Bruno, sabe, eles estavam ali estudando o meu caso, eram 8 fisioterapeutas. Eles paravam para estudar o meu caso, olha o que Deus fez. Fora os médicos que fizeram esse tratamento especial na minha vida, de cuidar, de o zelo, cuidado. Os fisioterapeutas se reuniram para tentar me ajudar, para me ajudar a sair daquela situação. E eles começaram a estudar o meu caso, eles levavam os equipamentos deles para lá, para fazer exercício comigo, para ver o diafragma. Meu diafragma ficou 100% parado. No entanto, que teve uma cena que foram tentar me tirar da cama para a poltrona para ver se eu ia ter alguma melhora. Naquele momento, eu passei mal. Quando me levaram de volta para a cama, eu desmaiei, acordei no outro dia. De tão grave que ficou o diafragma, por isso que a minha voz você vê que eu ainda falo assim um pouco cansada. Não é que eu estou cansada, mas é porque eu já estou fazendo muitos exercícios para melhorar o diafragma. E aí, Deus usou os técnicos. Meu Deus, aqueles técnicos. Meu Deus, eu glorifico a Deus por cada técnico daquele hospital. Porque eles, assim, o amor, o cuidado, sabe? Eles tinham cuidado, assim, pela minha vida, que é só gratidão a Deus por cada um, sabe? Que cuidou da minha vida ali, que teve aquele cuidado especial. E os enfermeiros também. Deus levantou um exército dentro daquele hospital para cuidar de mim. Para você ver o quanto, às vezes, você não tem noção, o quanto você é especial para Deus. Que Deus, ele envia pessoas ali a criar um amor pela sua vida. Deus faz aquelas pessoas a criar um amor, um zelo. Eles passam, né, a ter tanto amor que eles se tornam família. E Deus ali naquele momento ali, ele em nenhum momento me deixando só. E teve um momento que eu achei que eu não ia aguentar, porque mesmo com todo o carinho que eu recebi de todos ali, da limpeza, meu Deus, assim, eu não tenho palavras assim para agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Se eu for falar aqui, talvez eu esqueça de alguém fique bravo comigo, né? Então foram muitos técnicos. Então eu sou grata a Deus por todos que cuidaram de mim, todos os técnicos do Hospital Santa Júlia. Gratidão a Deus pela sua vida. Gratidão a Deus por cada médico. O médico que me entubou com o doutor Ives, ele falou que eu estava com 1% de chance, doutor Leandro, mas o Senhor usou eles ali
para que eu tivesse uma nova oportunidade, uma nova chance. Porque o meu caso, a olhar humano, não tinha mais jeito. Não é porque o médico errou, mas foi porque a síndrome ela veio com uma velocidade muito grande. Ela afetou um dos principais órgãos, que foi meu coração, pulmão, diafragma, todos foram afetados. Então, só Deus ali poderia reverter o meu quadro. O papel dos médicos, fisioterapeutas, todos lutando pela minha vida. Mas o general de guerra, o médico dos médicos, o rei dos reis, o príncipe da paz, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que em todos os momentos esteve comigo, ele foi o meu Senhor, o meu rei, ele é o meu Deus, o meu dono, estava ali comigo todos os momentos. E para você ver, quando eu precisava de uma palavra, Deus usava sempre alguém para mim. Doutor Edevair, meu Deus do céu, quando eu precisava, Deus usava muito aquele médico ali para minha vida. Nossa, é gratificante. Doutor Henrique, todos que me atenderam ali, muita gratidão mesmo. E teve um momento que o meu filho, eu já estava começando a ter uma grande melhora. O meu pescoço ele ficou totalmente endurecido, minha sobrancelha, nada mexia, somente os meus olhos que só abriam e fechavam. E aí teve um momento que o meu filho mais novo, ele quase pega uma queda e morre aqui na frente da minha casa. E quando meu esposo estava ligando para falar com eles, toda hora meu esposo ligava, meu filho falou: pai, quase eu morria hoje. E quando ele falou isso, meu esposo saiu, foi passar com ele lá fora. E eu comecei, naquele momento aquilo ficou batendo na minha cabeça. Batendo, eu digo não. Alguma coisa aconteceu sério com meu filho, eu tenho que descobrir. Aí a minha cunhada chegou pela manhã: Geila, te amo, Geila, obrigado. Meu Deus, eu não tenho palavras pela tua vida. Quando ela chegou, eu falei para ela: eu quero ver a câmera lá de casa. Ela falou: por quê? Eu disse: eu sei que aconteceu alguma coisa com o Ian e eu quero saber o que aconteceu. Ela: não aconteceu nada. Eu disse: aconteceu, não mente para mim. Eu sou mãe, você é mãe. E nós temos que ser sinceras. Aí ela pegou, mostrou o vídeo. Quando ela me mostrou aquele vídeo, eu quis me entregar. Eu falei: Deus, pode me levar, Senhor. Porque os meus filhos, Senhor, não. Senhor, se for para os meus filhos, eu prefiro eu. E eu naquele momento entrei num desespero como mãe, porque nós somos mãe. E teve uma cena lá no hospital que eu tive uma conversa particular com Deus. Eu falei: Senhor, não é murmuração, não é reclamação. Mas, Senhor, se eu pequei, se eu fiz algo, se eu falei algo, se eu tive alguma atitude, Senhor, que não te agradou, me fala, Senhor. Por que tanto sofrimento? Por que, Senhor, tanta dor? Senhor, nada no meu corpo mexe. Senhor, por que tudo isso? Por que, Senhor, tu permitiu tocar em mim? Senhor, o que está acontecendo? Me fala. E eu comecei naquele momento não questionar, mas querer entender por que tudo aquilo, por que eu estava passando por aquele momento difícil. E aí eu tive uma experiência lá dentro muito forte. Eu só senti, foi uma patada de um leão. Você talvez não acredite, mas Deus sabe que eu não estou mentindo, eu não estou doida. O que eu estou falando é real. Eu senti uma pata de um leão muito grande em cima das minhas mãos. E essa pata de leão, ela me arrastou para baixo dela. Parecia que eu era um filhote pequeno de leão. E eu só escutei aquela voz que disse assim: nunca mais tocarão em ti, porque tu és minha. E eu comecei a glorificar, eu comecei a chorar ali naquele momento, mesmo só na mente, porque tudo era pela mente. E aí, irmãos, quando foi um dia, os físicos começaram a, toda vez que cada um que ia me visitar, eles faziam vários movimentos comigo diferentes. E aí eu lembro que a primeira física que trabalhou comigo foi a Andiana, quando ela pegou na minha cabeça, que ela tocou na minha cabeça caiu para um lado, caiu para o outro, e ela começou a fazer vários exercícios comigo. Aí depois já veio os outros físicos
todos eles faziam exercícios diferentes, lutando ali pela minha vida, e aí foi quando veio a primeira resposta de Deus. A minha sobrancelha começou a subir, fazer isso aqui, que ela não fazia. E aí, passou-se um tempo, meu pescoço ele começou a endurecer, ele já começou a fazer um exercício para um lado, fazer exercício para o outro, ele já começou a ter uma grande melhora. E aí, assim, a partir daquele momento, cada exercício que o fitoterapeuta fazia, eu ia tendo uma grande melhora, uma grande evolução. E aí, quando eu tive essa experiência com o Leão, olha o que aconteceu. No outro dia apareceu uma pessoa muito especial na minha vida naquela UTI, que foi a fono chamado Dani. Quando ela chegou lá, a Dani, ela falou bem assim pra mim, eu lembro até hoje. Ela pegou uma gás, ela tava com as luvas. Ela falou, Ana, eu vou fazer um exercício contigo que vai ser muito difícil, mas eu quero te dizer que é para tua melhora. Ela pegou a gases, abriu minha boca, minha boca estava endurecida. Ela abriu bem minha boca, pegou a minha língua e puxou. Quando ela puxou, parece que saiu rasgando, mas não estava rasgando mais. A sensação que eu tinha era que estava rasgando. Aí ela puxou para frente, fez tipo assim, o sentimento. Aí ela puxou para a esquerda, para a direita, a mesma coisa, e eu comecei a chorar. Aí começou a cair as lágrimas nos meus olhos, e ela puxando, aí ela falou, eu sei que está doendo, eu sei, porque os teus olhos estão falando isso, mas é para tua melhora. Aí cada vez que ela já ia fazendo toda vez os exercícios, e aí foi melhorando, aí eu já fui começando a ter bem pouquinho uma articulação na boca e na língua. E aí quando eu comecei a sentir um pouco da articulação da minha língua, aí ela falou assim para mim, Ana, eu fiz esse exercício hoje contigo, aí se tu quiser ficar tentando, tu só tenta ou na parte da tarde ou na noite, só uma vez, não precisa fazer mais do que isso, porque é cansativo, é como se tu estivesse malhando. Só, irmãos, para quem me conhece aqui, sabe que eu sou uma pessoa muito ativa. Mesmo no leito ali, Deus me ajudou, né, em todos os momentos, e mesmo no leito eu não conseguia ser inativa, eu tinha que ser ativa. E aí eu comecei a tentar empurrar minha língua para fora. Aí cada vez eu tentava, e isso quando ela falou comigo, era numa... Ela falou assim, Ana, a gente vai fazer exercício. Quando ela foi para puxar minha língua, eu botei minha língua para fora, desse jeito que eu tô mostrando aqui para vocês. Eu fiz assim, ó. Aí ela olhou assim, Ana, eu ainda fazia cara de boca para ela. Aí eu fiz assim, ela, meu Deus, o que aconteceu? Mas naquele momento eu sei que foi o Senhor, porque o Senhor diz que Ele concede e realiza o desejo do nosso coração. E Deus sabia o que mais eu queria naquele momento era voltar a falar para as pessoas que eu amo, que eu estava ali, falar para minha família, né, para tirar aquela preocupação, para agradecer as pessoas da minha igreja, agradecer todos que estavam cuidando de mim ali naquele hospital. Então foi um momento muito importante para a minha vida. E aí quando eu comecei a fazer essas articulações, tudinho, que eu já estava tendo essa melhora, ela falou, eu vou lhe dar um presente. Amanhã eu vou trazer um presente para a Tiana. E aí, quando ela começou a fazer esses movimentos com a minha língua, com a minha boca, foi a época que os meus olhos também começaram a mexer. Eles começaram já a abrir e fechar sem aquela coisa de ficar muito endurecido para cima. E aí ela trouxe uma placa. Essa placa era o alfabeto. Quando eu vi a placa, eu falei na minha mente, eu falei assim, será que ela pensa que eu sou analfabeto? Será que ela pensa que eu não sei ler? Passou várias coisas, gente, foi engraçado. Mas não que eu fiquei chateada, nada disso. É porque eu não entendia naquele momento. Eu disse, meu Deus, por que ela trouxe essa placa do alfabeto para mim? E aí foi quando ela disse, Ana, como você não está falando ainda, você vai falar com os olhos.
E aí eu disse... Aí eu fiquei naquele momento, falar com os olhos como assim? Ela pegou a placa, ela me ensinou a como falar com os olhos. E aí foi a hora que eu comecei... Toda pessoa que ficava ali comigo começou a fazer esse exercício comigo. Um exemplo, eu quero água. Tá na primeira fileira, é a letra A. Aí eu piscava 2 vezes, quero sim. Se eu piscasse uma vez, era não. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a falar muito com a placa. E aí, Deus foi, assim, cada dia melhorando. Vou resumir para não ficar tão chato aqui a live. E aí, depois disso, com os exercícios ali, com toda a dedicação dos médicos e o fisioterapeuta, eu comecei a ter uma grande melhora, comecei a movimentar o meu ombro, que eu não movimentava, eu comecei a fazer isso aqui com o meu ombro, os meus braços começaram a se movimentar um pouco, eu só não mexia nem para um lado, nem para a direita, nem subia, só me movimentava até aqui, eu conseguia sentir a força até aqui, porque a força vai voltando, né, aos poucos. E aí, quando foi na hora de trocar minha traque, a minha voz saiu pela primeira vez. Claro, os fisioterapeutas estavam ali fazendo teste também. E aí, quando saiu minha voz, a Dani trouxe uma válvula, ela e o Luan fizeram o teste, e a minha voz saiu meio robótica. Mas só de eu ouvir a minha voz ali foi muito maravilhoso. Não tenho palavras assim para Deus naquele momento. Foi, nossa, de você poder saber que a tua voz saiu ali mesmo de forma de robô, mas saiu, não tenho palavras. E foi, assim, muito gratificante o amor e a dedicação de todos que estavam ali. Nossa, assim, como Deus, ele cuida da gente, como ele faz. E aí eu falei para Deus uma coisa, né? Eu falei, Deus, me tira daqui, Senhor, já. Porque eu tenho minha família, eu preciso voltar para minha casa. Era maravilhoso, irmãos, todo o carinho que eu recebi ali. Mas não tem coisa melhor do que você estar na sua casa. E os médicos também, eles queriam me ver em casa, os fisioterapeutas queriam me ver em casa. Todos oravam, torciam pela minha recuperação. E aí eu comecei a falar muito para Deus. E aí teve uma cena que o Senhor falou assim para mim. Chegou um menino lá, bem debilitado, Vinícius. Aí o Senhor falou assim para mim, ora pelo Vinícius, intercede pelo Vinícius. E eu pedi pro meu esposo pegar a placa. Quando eu peguei a placa, eu disse para ele, temos que orar pelo Vinícius. E lá no nosso leito tinha uma parede de vidro que ela dividia os leitos. E nessa parede, eu pedi só para levantarem, para me ver o Vinícius, como ele estava do outro leito. E na hora que nós estávamos orando, meu esposo estava orando, eu estava orando na mente, o Senhor começou a falar para mim interceder por ele. E naquele momento, eu falei para o Vinícius, na minha mente, para Deus, eu falei, Deus, visita o Vinícius agora. Senhor, eu não conheço o Vinícius, mas eu quero te dizer, eu disse assim mesmo como se eu estivesse falando com ele, Vinícius, a tua mãe está aí fora, Vinícius, te levanta em nome de Jesus, te levanta, Vinícius, a tua família está sofrendo por ti. E depois de 2 dias, Deus trouxe a existência, a vida do Vinícius. O Vinícius acordou do coma e deu boa noite, a enfermeira que estava dando banho nele saiu correndo, e depois ela foi e falou para o meu esposo, na hora que ela estava me dando banho. E eu disse, agora eu acho que eu vou embora, agora o Senhor vai me mandar embora para casa. E aí chegou outra pessoa, com um caso bem grave, que foi Edevaí, né? Edegley. Chegou muito mal. E quando ele chegou muito mal, a técnica que estava comigo, ela falou, Ana, nós vamos ter que todo mundo atender esse senhor, porque ele não está muito bem. E qualquer coisa tu pede pro teu esposo me chamar. Graças a Deus você está muito bem, você está evoluindo. E eu não estava assim eu não estava mais em fase de risco, graças a Deus. Estava falando com a placa. Aí eu, amém, glória a Deus, só na minha mente, né?
Mas eu passei a noite todinha ali intercedendo. Senhor, não deixa, Senhor, me morrer. Não deixa, Senhor, visita esse hospital. Senhor, visita cada médico, cada enfermeiro, cada técnico. Visita os fisioterapeutas. Senhor, dá força, porque... Nossa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu admiro muito, muito, sempre amei o meu trabalho. Eu admiro a minha profissão. Mas uma profissão que nem médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, glorifica a Deus por essas pessoas, porque eles abandonam tudo ali para tentar ali, naquele momento, salvar a sua vida. Eu falo pela experiência que eu vivi. E naquele momento todos foram para lá, e o caso desse homem cada dia mais grave. E aí quando foi um dia ele já estava com a saturação de 60, e eu estava com a fisioterapeuta fazendo um exercício, e eu já estava, a minha voz já estava saindo, mesmo com a traque estava saindo. Os fisioterapeutas que estão aqui, eles podem falar isso. A minha voz já estava saindo bem pouco, assim, bem pesada, mas saía. E na hora que eu estava lá, o Senhor falou assim no meu coração: chama a esposa dele. Eu disse, meu Deus. E estava aquele choro dentro do hospital. Foi um dia que foi bem forte, uma cena que eu ainda não tinha visto, uma gritaria. E aí o meu esposo, eu chamei ele, eu falei, Jaime, chama a esposa desse senhor para mim, eu não conheço, eu queria falar com ela. Aí o Jaime falou, não é um bom momento, tá todo mundo ali, o técnico, os enfermeiros, tudo conversando com ela. Eu falei, chama ela, é o Senhor que tá pedindo para chamar ela. E aí, quando ela veio, ela já veio chorando, com os olhos bem vermelhos. Eu falei assim, a senhora não me conhece. Ela disse, eu conheço. Eu já ouvi falar da sua história aqui dentro desse hospital. Mas eu quero lhe dizer que se a senhora crê hoje, o Senhor muda o quadro do teu esposo. Porque o seu esposo está assistido pelos melhores médicos, melhores fisioterapeutas. Ele está assistido pelos melhores técnicos. O que eles estão podendo fazer, eles vão fazer. Mas eu quero lhe dizer que o médico dos médicos está aqui. E o Senhor manda te dizer hoje, se tu creres hoje, o Senhor tira teu esposo desse hospital. Se tu creres, o Senhor, ele muda o quadro hoje do teu esposo. Aí ela virou para mim e disse, mas como que ele está morrendo nesse exato momento? Eu disse, se você crer, o Senhor vai mudar. E ela saiu dali, eu falo porque, não sei se ela está aí na live, mas ela disse que para todo mundo ela conta esse testemunho que ela viveu também. E ela saiu dali, ela falou bem assim, ó, eu não sou evangélica, eu não conheço essa mulher, mas se ela é uma mulher de Deus, e se esse homem é uma mulher de Deus, se isso aconteceu, você vê esse Deus dela. E assim, para a glória de Deus, esse homem saiu do hospital bem, porque Deus é fiel. Ele hoje voltou para a profissão dele, foi promovido, e hoje está lá em Santa Catarina. Olha para você ver, ele ficou também em coma há muito tempo, ficou também sem andar, mas o Senhor fez um milagre naquela família. E assim Deus fez na minha. E foi quando eu falei, agora tá bom, né, Senhor? Chegou a hora de eu ir para casa. Agora, como que eu vou para casa se eu ainda estava no ventilador? Aí quem chega lá, o meu filho mais novo, Ian, como profeta, profetizou sobre a minha vida. Fez uma oração. E naquele momento, o Senhor ouviu a oração de uma criança. Deus usou a fisioterapeuta Suzy para levar o equipamento dela, o BIPAP. E naquele momento que ela colocou, todos que estão aqui sabem, eu não conseguia ficar em nenhum equipamento. Mas quando ela me colocou no equipamento dela, eu consegui respirar melhor do que eu estava respirando sem o aparelho. Do que eu estava respirando pelo aparelho. E ela falou assim para mim, se tu aguentar, em 48 horas tu tá em casa. Isso era no domingo. E eu comecei a contar as horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 20 horas. E a médica chegava lá e dizia, doutora Adriele, eu já tô com 40 horas, doutora. E doutora Riane, eu tô com 48 horas. Aí a doutora falou assim pra mim, doutora Riane, se tu aguentar mais um dia, eu vou solicitar a tua alta. E eu aguentei 72 horas. E aí foi quando ela solicitou minha alta. E ela disse, ela tá entrando de férias, ela tá até aqui, te amo, viu, minha doutora maravilhosa.
E aí quando foi no outro dia o homem que apareceu lá, Renan pegou o meu pandeiro, quando o homem que chegou lá, eu disse bem assim, tu vai me levar para casa? A mulher disse, não é assim não, a gente vai fazer os trâmites, se for aprovado a gente te buscar. E aí foi quando passou um dia, 2 dias depois, o homem que apareceu para me buscar. Aí eu já tinha mandado buscar a bandeira de Jesus, o meu pandeiro, e ali todo mundo fez festa, todo mundo comemorou, todos ali, né, porque, meu Deus, foi muita festa, né, Renan? O Renan tá aí na live. Obrigado, Renan, te amo, viu? Eu amo cada um de vocês. Se eu fosse falar aqui, é muitos técnicos, né, Renan, que me acompanharam. Todos são muito especial. E eu quero dizer para você que naquele momento ali eu saí glorificando o nome do Senhor. E eu vim para casa, como meu esposo falou, ainda no BIPAP, respirando por aparelho com a traque. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele nunca faz uma obra pela metade, Ele faz por completo. E eu sabia que tudo ia acontecer no tempo do Senhor. Tirei a traque, com tanto movimento dolorido, foi dolorido, porque para te viver o processo, para te viver um propósito, tem que passar por um processo. Não foi fácil. Ainda não chegou ao fim esse processo. Não tem sido fácil, mas eu tenho vencido a cada dia. Para quem chegou respirando pelo BIPAP, hoje eu não uso mais BIPAP. Hoje eu não uso mais nenhuma medicação pesada. Hoje toda a medicação que eu usava, ela foi cancelada pelo médico. E para a glória do Senhor, hoje eu já sento, hoje eu já vou no banheiro. Eu passei 1 ano para ir tomar o primeiro banho no chuveiro. Deus colocou técnicas abençoadas aqui na minha vida para cuidar de mim. Né? Pessoas que deram o seu melhor, deram sua vida ali para estar cuidando de mim. Eu quero agradecer cada técnico também que teve aqui, que foi a Denise, a Iana. Quero agradecer muito a Deus pela vida dela, pelas outras também. Mas essas 2 foram que ficaram comigo até o fim. Pela Tati, que estava aqui também, uma amiga que Deus colocou na minha vida para estar vindo aqui cuidar de mim. Uma pessoa que não cobrou nada, dava o seu melhor todos os dias, estava todos os dias aqui na minha casa, cuidando de mim. Eu quero agradecer pela vida dela, né? Eu quero agradecer muito, muito a Deus pelas essas pessoas, pelo fisioterapeuta Sullivan, que cuidou de mim também no retorno para casa. Eu quero agradecer a Deus pela Carole, que era a fono, que fez o acompanhamento, né, meu amor, aqui em casa. Eu quero agradecer pela nutricionista Roberta, pelo Elvis, o psicólogo que me acompanhou. Pessoas que Deus colocou aqui, pela Vitória, por cada um que Deus colocou aqui para cuidar de mim. Né? Terminou o processo, uma parte do processo no Santa Ju. E acho que continuou, vim para o ombro. E assim, para a glória de Deus. Hoje eu já levanto meus braços, minha mão fica atrofiada para trás, os dedos. Hoje meus dedos já mexem, minha mão já mexe. E eu quero dizer para vocês que hoje eu já consigo ficar de pé com a ajuda do meu esposo, segurando nele. Eu vou todos os dias para o banheiro, porque a gente não pode aceitar as coisas como amuleto. Eu usava uma cadeira de banho, que é uma cadeira de roda de banho para ir para o banheiro. Quando a cadeira quebrou, eu entendi. Deus não quer mais que eu use. E Deus, Ele provou isso, sabe aonde? No culto que teve na nossa igreja do Tabernáculo. Quando eu subi no altar, eu disse para o Senhor. Eu não falei para ninguém, mas eu falei no meu pensamento. Eu falei, Deus, eu tenho tanta saudade de pisar no Santo dos Santos. Porque, eu não sei você, mas para mim, um altar, independente se é a igreja batista, se é a igreja católica, para mim, um altar que você separa para louvar a Deus ali, ele é consagrado ao Senhor. É um local aonde você entrega a sua adoração a Deus. E quando eu subo ali, todas as vezes que eu subo ali, eu subo glorificando o nome do Senhor. E quando eu cheguei ali, eu falei para Deus uma coisa.
estava cantando os louvores, eu falei, Deus, eu queria ficar de pé, eu queria andar no teu altar, mas não com sandália, eu queria andar pisando, Senhor, eu quero sentir os meus pés nesse lugar. E aí veio a irmã Eliana lá de baixo, lá que ela estava lá embaixo, subiu e disse, Deus mandou te dizer, levanta-te. E eu disse pro meu esposo, Deus mandou levantar, vamos levantar. Ele segurei no pescoço dele, que eu só conseguia ficar em pé, não tinha muitas forças para andar. E eu comecei a andar como eu nunca tinha andado naquele lugar. Foi uma experiência, né, meu amor, incrível que Deus fez ali. E a partir daquele momento, a cadeira de banho quebrou. E a partir daquele momento eu entendi que aquele amuleto tinha que sair da minha vida. Muitas das vezes, a gente recebe uma dificuldade na nossa vida, e aquela dificuldade não é você, mas aquela dificuldade ela quer ser um amuleto eterno. E eu disse para Deus uma coisa, eu disse, Deus, no meu diagnóstico deu tetraplégica, mas eu não sou tetraplégica. Senhor, eu quero te dizer, Senhor, que se for para mim ser o instrumento, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Cumpre em mim, Senhor, o que tu queres. E para a glória de Deus, hoje eu consigo segurar em alguma coisa e ficar segurando sozinha, sem ninguém. Tá voltando a andar, né? Tá voltando a andar para a glória do Senhor. Não precisa ninguém mais estar ali tentando que eu tentar ficar em pé, as pernas dobravam. Eu tô até demais tentando tanto que essa semana eu peguei uma queda, mas foi só o dedinho midinho, né? E isso faz parte. Quem passou por síndrome de Guillain-Barré sabe que não é fácil o processo. Então, essa live aqui, ela foi criada primeiramente para você entender uma coisa. Que não importa o que você está passando, como meu esposo falou, qual é a luta. Eu não sei se é um câncer, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma depressão, eu não sei se é um recurso, eu não sei se é um alimento, se é uma porta aberta. Eu não sei o que é, mas eu quero te dizer uma coisa. Que todos nós passamos por luta. E o meu problema não é melhor que o seu. A sua dificuldade não é melhor que a minha. Porque com cada um é uma coisa diferente. Mas de uma coisa eu sei. Todos nós temos o mesmo Pai. Todos nós temos o mesmo Criador. Todos nós temos a confiança que existe um Deus. E do jeito que você está e do jeito que você é, saiba de uma coisa. Entrega as tuas aflições ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Ele pode todas as coisas. E eu quero dizer para você hoje que está aí. Eu não tenho poder para curar. Quando Deus mandou dar aquela palavra, não era a Paula que era super-herói. Não era porque eu era bambambam, porque eu era melhor do que as pessoas. Não. Era porque naquele momento eu era o instrumento que estava ali dentro daquele hospital. Assim como os médicos foram instrumento para a minha vida, os técnicos, eles foram os instrumentos na minha vida. Assim, naquele momento, Deus precisou o quê? Que eu me levantasse ali, através da minha voz, e falasse para aquela mulher, no estado que eu estava, que Deus ressuscita morto. Se Deus faz um morto reviver, porque eu fui morta, você pode chegar ali no Hospital Santa Júlia, pedir meu diagnóstico, eu tenho todos os meus laudos aqui. Eu morri. Eu passei quase 7 minutos morta. E o Senhor me trouxe para fora. O Senhor me trouxe novamente. Então eu quero dizer para você, o que é impossível para o Senhor? Se esse Deus, ele vence a morte, nada é impossível para ele. Glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Então creia. Creia nele. Porque Deus coloca anjo na tua vida. Eu quero agradecer pelo Alberto, que é um físio, amigos, né, amor? Que eu esqueci até. Não esqueci, estava aqui é muitos. E a Diana tá aí, né? A gente vai marcar nosso almoço, hein, Diana? Vamos marcar nosso almoço. Sempre ela tá nos cobrando, aí a gente vai marcar um almoço aí, tá bom? E todos os dias, a gente não deixa de louvar a Deus por essas pessoas. A gente não deixa de amar essas pessoas. A gente não deixa de agradecer por essas pessoas maravilhosas, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos,
pela nossa área 180, que intercedeu, nossos pastores, pastor Renan, pastora Suzane, pastora Simone, pastor Welles, pastora Mara. Todos os dias. A gente vai marcar sim. A gente intercede pela vida de vocês. O Alessandro, né, lá do hospital. A gente não esquece de nenhum, do Sandro. A gente não esquece Ana Paula, que era outra guerreira que Deus usou lá para mim também, para dizer, quando eu quis me entregar, o Senhor usou ela lá dentro do leito e falou bem assim, ó, quem te disse que tu não vai mexer? E Deus mostrou ali, através da vida daquela mulher, que eu ia voltar minhas forças. E eu quero dizer para você, para me finalizar essa live, gratidão, família Santa Júlia, porque vocês se tornaram a nossa família. Sim. Gratidão aos nossos amigos da área 180, nossos irmãos, são amigos mais chegados que irmãos. Nossas famílias. Nossas famílias, tanto a família do meu esposo como a minha, é uma família só. Eles gostam que a gente fale assim, do meu esposo, para mim é uma só. As minhas cunhadas que estiveram ali do meu lado, minhas irmãs, minha mãe, minha tia Suzy, que largou tudo para ficar direto ali comigo. Eu quero agradecer pela vida de todos vocês, de todos aqueles que entraram nessa guerra. As pessoas do meu trabalho, todos da loja Marisa. Gente, essa empresa não é uma empresa qualquer, é uma empresa que ela olha assim pelo funcionário. É uma empresa que olhou pela minha vida, é uma empresa que eu amo, é uma empresa que eu sempre vou amar, que mora no meu coração. E obrigada por cada amiga, cada intercessora, por toda aquela geração que Deus levantou. A nossa igreja foi para o lado do hospital interceder, né, meu amor? Fizeram campanhas ali do lado. Então, gratidão por você. E eu quero dizer para você que Deus... Ele disse para mim, através de várias pessoas dentro do hospital, inclusive médicos, enfermeiros, que a gente ia escrever um livro. E eu disse para Deus, né, como 4 pessoas já tinham me entregado lá dentro do hospital, inclusive uma foi minha tia, eu disse para Deus, eu quero o nome desse livro. E eu ganhei um presente, que foi a irmã Rose, lá da Congregação 21. E nesse presente estava escrito a frase desse livro. Quando eu li, o Senhor falou... É esse nome. Então, vocês aqui, a gente queria compartilhar com vocês, não sei se estão vendo bem. Essa aqui é a capa do nosso livro, que, se Deus quiser, muito em breve vai estar aí para todo mundo conhecer essa história. O nome do livro é Só se rende ao medo quem não sabe o pai que tem. Então, essa aqui foi uma frase que marcou. E outra frase que marcou foi o que a Andiana deu pra gente, que eu tenho até hoje, viu, Andiana? Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Então, nós rompemos em fé através dessa mensagem. Glória Quando eu não conseguia respirar, ela me deu essa frase, todo dia eu olhava, ela dizia, olha para cá, para essa mensagem. Não tenha medo, tenha fé. Independente de qualquer coisa, independente da circunstância que você está passando, não tenha medo, tenha fé em Deus. Glória a Deus. Confie nele. Diga para ele, Senhor, estou aqui. Talvez hoje eu não esteja entendendo. Fale para ele assim. Talvez hoje eu não esteja entendendo. Mas amanhã eu vou entender. Hoje eu já estou conseguindo entender um pouco o processo. Mas eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Né? E eu não boto dificuldade para me falar do amor desse Deus. Para me engrandecer esse Deus. Aonde me chamam, eu estou lá. Aonde falo para me levar a palavra do Senhor, eu levo. Porque... quem me tirou da morte, ele é fiel para cumprir, ele merece tudo. Ele merece toda a honra, todo louvor, ele merece toda a majestade. Ele merece... Esse Deus é lindo. Glória a Deus. Então... Maria está falando que vai criar aqui um livro ali. Você já ganhou um, viu, Maria? Me mande depois que você vai ganhar um livro. Em nome de Jesus. Assim que aprontar, o primeiro livro é seu. Então, a gente vai finalizar aqui para falar... de um último episódio. Toda vez que a gente passa na frente de Santa Júlia, a gente profetiza o quê? Cura. Leitos vazios. Pessoas curadas. Pessoas curadas. Todo mundo. Todos os hospitais que a gente passa, né? Inclusive no Santa Júlia. Quando eu vou pro médico, sempre às vezes a gente passa por lá, porque a maioria das minhas consultas são lá. Quando a gente chega na frente do hospital, a gente fala leito vazio, pessoas curadas. E uma das pessoas que estava nesse hospital, eu sabia porque eu tenho amigos dentro do Santa Júlia, era o Siqueira.
E eu disse para o Senhor, Senhor, tira o Siqueira de lá, Senhor, porque aquele hospital será um hospital reconhecido de Manaus, um hospital onde pessoas serão curadas, teu nome será glorificado. Senhor, eu profetizo leito vazio sobre a vida desse homem e que ele venha sair dali curado. E no dia que a gente passou lá, que a gente levantou a mão, não foi porque foi eu ou o diabo, não foi. Mas porque outras pessoas também já estavam orando por aquele homem. Nós não oramos só por ele, oramos por outras pessoas. No outro dia a técnica falou para mim, ele saiu do coma e o Senhor fez a obra. Ele nem sabe disso. Mas não é porque era o Siqueira, mas é porque é uma vida que está ali para Deus. Então profetize aonde você for. Profetize, porque Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, tu crê que os vales de ossos secos, eles vão ter vida? Ele disse, Senhor, tu sabe, mas tu crê, Ezequiel. Se tu crê, profetiza. Então, uma palavra profética, ela faz reviver. Porque quando você abre a boca e diz, é no nome de Jesus, eu profetizo a cura, o Senhor, ele realiza porque ele te usa como instrumento. Amém. Então, essa era a mensagem de hoje. Meu esposo deu a palavra. Muito obrigado. Amém. Amo todos vocês. Gratidão, 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 gratidão por tudo. Muito obrigado para todos. Amém, irmãos. Antes de a gente finalizar e fazer uma oração, tem aqui uma irmã que está pedindo para a gente cantar um louvor. Queria cantar um louvor. Queria que você fechasse os teus olhos aí onde você estiver e louvasse junto com a gente. Eu quero dizer que nosso Deus é um Deus do impossível. Eu queria louvar esse louvor, Deus do impossível. Se você sabe, você cante aí. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Esse é o Deus do impossível, meu irmão. Creia, porque o nosso Deus, ele pode fazer todas as coisas se tornar possíveis. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que participou dessa live. Em nome de Jesus, os técnicos que entraram aí, os enfermeiros, médicos que a gente viu aí, alguns médicos do Santa Júlia entrou, eu te amo, nossos amigos, irmãos em Cristo. E também esqueci de falar, irmãos, aquela promessa que Deus fez há 4 anos atrás, para mim e para ela, que nós ia ser pastores hoje, nós somos pastores para a honra e glória do Senhor. Então eu quero lhe dizer, meu irmão, se Deus te fez uma promessa, acredite, porque Ele vai cumprir na tua vida. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar contando, Senhor, as tuas maravilhas, Senhor, os teus milagres.
Eu quero te pedir uma bênção, Senhor, especial para cada um, Senhor, que tirou um pouco do seu tempo, Senhor, para assistir, participar. Senhor, venha derramar bênção sem medida sobre a vida de cada um, Senhor. Para aqueles que estão precisando de um milagre, de uma cura, Senhor. Nós não podemos fazer milagre, Senhor, mas Tu, Senhor, Tu és o dono do milagre, o Deus da cura, o Deus que pode fazer grandes coisas. Visita, Senhor, essa pessoa nessa noite, Senhor, com milagre, com cura, com provisão, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor da casa de cada um dos meus irmãos. Senhor, abençoa com as mais ricas bênçãos do céu, Senhor, sobre a vida, sobre a casa. Guarda ele, Senhor, como a menina dos Teus olhos, Senhor. Abençoa cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, Senhor, que se dispôs, Senhor, a cuidar da minha esposa, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles poderosamente, Senhor, daquelas pessoas que se disponibilizaram, Senhor, de ficar com ela no hospital, a tia dela, Senhor, amigos, minha irmã, Senhor, seus irmãos, irmão da minha esposa. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Abençoa nossos filhos, Senhor, a cada dia. E, Senhor, nós te pedimos nessa noite, meu Pai, que possamos, Senhor, estar, Senhor, alicerçados na Tua palavra todos os dias, Senhor. Coloca fome e sede da Tua presença, da Tua palavra em nossos corações, para que naquele grande dia, Senhor, no qual Tu vai vir buscar a Tua noiva, nós possamos estar, Senhor, preparados para subir contigo e morar, Senhor, na eternidade, Senhor, para todo sempre. É o que te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Obrigado, viu? Tchau, Renan. Lhe amo. Tchau, obrigado, amigos. Obrigado, Diana, te amo. Suzy, Alberto, famílias, Maria, te amo, viu? Obrigado a todos que estão aqui, pessoal da Marisa, obrigada, que Deus abençoe. Deus abençoe cada um que está aqui. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhando esse momento especial. Minha amiga Adelina, a Cris, o Júlio, obrigado. A Lene, que está aqui, a Edilene. Muito obrigado mesmo. Que Deus é o Elton, que está aqui. Vários que estão aqui, obrigada. Que Deus abençoe. Gratidão.